Miqueias, capítulo 1. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Versículo 2. Desde a separação entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, criou-se uma constante tensão e disputa entre estes reinos. Possuindo a maioria das tribos, Israel evocava o direito de permanecer como a nação eleita. Já o reino de Judá, apesar da pequena representação, se apegava ao fato de ser detentor de Jerusalém e do templo, da aliança divina com Davi e da profecia de que o cetro não se arredará de Judá. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Ambos os reinos, porém, foram colocados em pé de igualdade pelo Senhor. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Tanto Israel quanto Judá haviam se afastado do Senhor e quebrado a sua santa aliança. Aos olhos de Deus, era um só reino, dividido contra si mesmo. A respeito desse tipo de problema, Jesus declarou: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Contemporâneo de Isaías, Amós e Oséias, o profeta Miqueias recebeu a difícil incumbência de reforçar a verdade presente naquele tempo. Pela quantidade de mensageiros, isso revela que se tratava de um tempo sobremodo difícil, de grande corrupção moral e apostasia. Israel e Judá estavam prestes a sofrer a terrível invasão assíria, colhendo os resultados de suas feridas incuráveis, e a única saída para o povo de Deus estava em se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Em seu ministério terrestre, Jesus se deparou com a séria rivalidade entre judeus e samaritanos. Nenhum dos lados reconheceu o tempo de sua chegada. Nenhum estava preparado para receber aquele que veio para proclamar e confirmar o único reino que subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Junto à fonte de Jacó, João capítulo 4, versículo 6, Jesus assentou-se a fim de declarar ao público de uma só mulher uma verdade que nos alcança com o infalível poder de sua palavra. Aquela mulher ilustrava muito bem a condição espiritual de Israel, prostituída e desprezada por seus irmãos. Jesus revelou o pecado daquela mulher com brandura e misericórdia, o que despertou-lhe o interesse em ouvi-lo mais e resultou em uma conversão genuína e evangelismo prático e eficiente. Despertada para uma nova experiência, a mulher expôs o dilema que a angustiava. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. A resposta do Salvador esclarece o fato de que Deus tem sim uma igreja, uma nação eleita, um povo de sua exclusiva propriedade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas que o Pai está procurando e recolhendo como seu precioso trigo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Esta verdade continuará viva em seus efeitos, até que do céu brade a ordem. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Eu creio que já está mais do que claro, no que estudamos nas Escrituras até agora, que cada mensagem de juízo divino era acompanhada pela essência do caráter de Deus, que é o amor. Vemos isso claramente, por exemplo, nos livros dos contemporâneos de Miqueias. O livro de Isaías começa com a mensagem de juízo e termina com a mensagem de esperança.
O livro de Amós inicia com uma ameaça e termina com a promessa da restauração. O livro de Oséias começa revelando a infidelidade do povo e é encerrado com promessas do perdão divino. Veremos que não é diferente no livro de Miqueias. Começamos estudando uma mensagem de juízo e terminaremos com um dos mais lindos textos sobre o perdão, a fidelidade e a misericórdia de Deus. Estamos vivendo em tempos decisivos e emprestados, amados. É a experiência pessoal com Deus, através de uma vida de comunhão diária com Ele, que resulta em obediência às verdades que nos levam a conhecê-lo. E muitas vezes, situações adversas são permitidas, a fim de moldar o nosso caráter e nos fazer enxergar, ainda que palidamente, quem de fato Deus é. É assim que aprendemos a caminhar com o Senhor, adorando-o em espírito e em verdade, e por ele somos encontrados como seus verdadeiros adoradores, a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Portanto, não fique chateado ou chateada se por algum meio a repreensão lhe alcançou, pois aquele que nos convence do pecado é o mesmo que nos consola, o Consolador, o Espírito Santo. Ele deseja purificar o nosso coração com o amor de Deus, a fim de fazer dele a morada de Cristo. Prossigamos, pois, em conhecer ao Senhor, através de mais este livro inspirado. Oremos, amados. Pai amado, enquanto o país está em polvorosa em meio à idolatria deste mês, nosso coração anseia pelo Senhor e pelo lugar de paz que Cristo nos foi preparar. A maioria esmagadora das pessoas ignoram ou simplesmente não querem dar ouvidos à Tua palavra. Não permite que nos conformemos com este século, com as coisas deste mundo. Não, Senhor. Ó Pai, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do Teu Espírito. Logo o Senhor sairá do seu lugar e descerá. Capacita-nos, te suplicamos, para darmos o alto clamor. E volta logo, nosso Deus. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja do Deus vivo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.